Janeiro, Hermes Bastos Filho, da Praticagem São Paulo, Mauro Samarco e Marcelo Samarco Advogados, Roberto Teller, da Santos Brasil, Ricardo Molitsas, da Sopesp, Dr. Ivan Araúi Viana, da Unimed Santos, e a senhora Jaqueline Rendap, da ANTAC. Nesse momento, eu convido para fazer o uso da palavra o senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Fórum Brasil Export. Muito boa noite, amigos do Brasil Export. É com grande satisfação que damos início à solenidade de abertura do Sudeste Export. A realização do Sudeste Export é motivo de muito orgulho para mim. Começamos nessa trajetória em 2003, com o Santos Export, e 18 anos depois, chegamos a um fórum permanente do setor de logística e infraestrutura portuária, chamado Brasil Export. Quero aqui agradecer a toda a mesa e cumprimento o Dr. Francisval Mendes, diretor-geral da ANTAC, e, em nome dele, cumprimento a todas as autoridades já citadas aqui pelo protocolo. Realizado pela primeira vez, o Sudeste Export tem o apoio institucional do Ministério da Infraestrutura. E aqui faço um agradecimento especial ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas, ao secretário executivo Marcelo Sampaio e ao secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, presente nesta solenidade de forma online e que fará, logo mais, a palestra de abertura. Agradeço também toda a equipe do Ministério, em nome da Flávia Takafashi, indicada para assumir a diretoria da ANTAC, a vaga que será aberta em fevereiro de 2021, da Mariana Pescatori, do Dino Batista, do Fábio Lavor, do Matheus Salomé, do Disney Barroca e do Marcelo Costa, entre tantos representantes do Ministério que participaram conosco deste ano do Brasil Export. São todos muito solícitos na tentativa de participar das atividades do Brasil Export. Isso ficou comprovado nessa série histórica de 100 webinários que realizamos de abril a setembro com temas relevantes para profissionais da logística e da infraestrutura. Gostaria de, mais uma vez, apresentar esse vídeo que a equipe do Brasil Export produziu para celebrar essa marca. Vamos conferir? Os desafios podem aparecer a qualquer momento. O mundo mudou repentinamente. E nesse cenário, os setores de logística e infraestrutura portuária permaneceram impassíveis, mantendo vivas as discussões do setor. Apesar do momento desafiador, o Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, se reinventou e adaptou sua programação para o ambiente virtual e, de modo seguro, prosseguiu e continuará prosseguindo com os debates de ideias com a máxima possibilidade de integração. Os grandes temas continuaram a ser debatidos. As discussões do Brasil Export reuniram autoridades e as principais lideranças do setor logístico e de infraestrutura portuária, consolidando-se como um fórum permanente de debates. Dessa forma, o Fórum continuou colaborando com propostas e soluções para o país avançar cada vez mais. A presença constante de conselheiros e patrocinadores foi fundamental para prosseguirmos nessa jornada. O trabalho foi reconhecido por importantes autoridades do setor. Obrigado, Fabrício Julião, por essa oportunidade. Sempre bom levar aquilo que está acontecendo aqui no Ministério da Infraestrutura, o conhecimento. A gente faz essa gestão aqui do Ministério a quatro mãos, ninguém aqui é dono da verdade, temos aqui muita disposição para trabalhar, para entregar, para acelerar aí a transformação que nós queremos para o nosso país. E os senhores têm aí experiência que nós precisamos aqui. A satisfação foi minha estar com vocês, aprendendo bastante. A vida é sempre um aprendizado, né? Agradecendo a todos os conselheiros, a todos os amigos que participaram, e a minha palavra de início foi diálogo, e que vocês nos procurassem para que nós nos aproximássemos, para que nós pudéssemos resolver as questões. Mais até do que um webinário, a gente fez aqui uma grande reunião de trabalho, né? Singapura está muito interessado em trabalhar com vocês. O sistema de inovação precisa ser um sistema aberto, não podemos ter barreiras, precisamos permitir que as startups locais e internacionais e parceiros
tenham fluxo total. O sucesso da série Webinários se traduz em números. Foram 100 webinários, mais de 300 palestrantes, mais de 5.000 participantes, 150 horas de conteúdo exclusivo, mais de 50 reuniões de pauta de conselhos. A experiência adquirida pelo Fórum Brasil Export nesse período reforça nosso compromisso para continuar de forma permanente a oferecer debates de alto nível com uma abrangência ainda maior. Chegamos ao fim. Foi daqui, desta mesa, desse escritório, que iniciamos essa fase tão difícil para o país. Saímos vitoriosos, saímos fortalecidos, mais de 100 lives realizadas, um trabalho intenso, a quem eu agradeço muito aos conselheiros do Brasil Export, às autoridades, a todos os participantes. Mais de 300 pessoas participaram ao longo dessa nossa jornada. Temos muito trabalho pela frente e sabemos do nosso compromisso com o setor da infraestrutura portuária brasileira. A todos, muito obrigado. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária. Realização: UNA, Marketing de Eventos. Cumprimento a todos os nossos conselheiros, segredo desse sucesso do Brasil Export, em nome do presidente José Roberto Campos, que nos concede a honra de sua presença, e do presidente do Conselho do Sudeste Export, Henry Robinson, que nos prestigia online. Hoje formamos um time de mais de 150 colaboradores e entusiastas desse fórum, que jogam de forma coletiva e sempre para vencer. E faço aqui um agradecimento especial ao meu amigo Mário Povia, que nos prestigia desde o início, participando do Santos Export. Preciso destacar também o trabalho incansável do Conselho do Brasil Hack Export, em nome do presidente Angelino Caputo, e de toda a equipe da Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, ABTRA. A edição regional do Sudeste bateu o recorde de equipes inscritas e abordou um assunto muito sensível, que é o acesso ferroviário ao Porto de Santos. Chegamos ao nosso terceiro Fórum Regional em 2020, agora em São Paulo, sediando o Sudeste Export. Temos convicção de que os eventos regionais são importantes para integrarmos, com organização e colaboração, os trabalhos relacionados ao universo da logística e de portos. Esse modelo adotado, em sintonia com os nossos conselheiros, reflete as melhores tendências de mercado. Acreditamos que o resultado será, ou melhor, já está sendo muito positivo. A região Sudeste é estratégica para a economia e para o bom funcionamento do Brasil. Grandes indústrias, portos e corredores de escoamento de carga estão aqui instalados. Infelizmente, preciso aqui registrar a falta de apoio e participação da Fiesp, que mesmo tendo sua sede do outro lado da rua deste hotel, foi incapaz de reconhecer, entender e apoiar essa nossa iniciativa. Não entendo como a Fiesp pode se omitir quanto a pautas que também interessam aos seus associados, como a BR do Mar, o Reporto, a regulamentação dos operadores logísticos. Só assim teremos sucesso na redução do custo Brasil. Em compensação, agradeço à CNT, por meio do seu presidente Vander Costa e do amigo e vice-presidente aqui presente, Flávio Benatti, que sempre nos apoiou ao longo dessa jornada do Brasil Export. Nos últimos anos, passamos a valorizar e cobrar, com mais firmeza, investimentos nos portos do Arco Norte e também no sentido de desenvolver o potencial econômico da região Nordeste. Isso, entretanto, não significa deixar em segundo plano a necessidade de contínuos investimentos na infraestrutura dos estados da região Sudeste. Tanto nas estradas como nos grandes centros urbanos, vemos que a malha viária, por exemplo, requer manutenção urgente. A efetiva implantação da multimodalidade jamais aconteceu, e esse assunto será discutido amanhã em nosso primeiro painel técnico do Sudeste Export. O Estado de São Paulo, segundo o levantamento publicado pelo IBGE em 2013, é responsável por cerca de 1/3 do PIB brasileiro e concentra em torno de 22% da população nacional. Também em território paulista, encontramos valorosa concentração de portos secos e de condomínios logísticos, além de aeroportos muito movimentados. E, claro, não podemos deixar de falar, abriga o Porto de Santos, historicamente o mais importante do país. Em 2019, os terminais públicos e privados do Porto Santista movimentaram mais de 37% do volume de contêineres operados no Brasil.
Os terminais portuários, muitos deles aqui representados por seus diretores, são extremamente eficientes e em nada devem para os empreendimentos mais modernos do planeta. O Rio de Janeiro, de tantas belezas naturais, também tem força na produção siderúrgica, na indústria de transformação e, principalmente, na extração mineral. Enquanto outros setores reduziram a produção no período da crise sanitária, a indústria de óleo e gás no Rio apresentou crescimento de 14,5% no segundo semestre de 2020, impulsionada pelo aumento das exportações de petróleo. Além dos portos públicos administrados pelas docas do Rio de Janeiro, o Estado também conta com o Porto do Açu, empreendimento 100% privado. Os portos públicos e privados estão representados em nosso fórum regional e contam com profissionais competentes para desenvolver novos negócios com reflexos positivos para todo o país. Fundamental artéria de conexão do Norte Fluminense a importantes municípios do Sudeste, a ferrovia Vitória-Rio está na mira do PPI e poderá aumentar a participação da malha ferroviária na matriz de transporte da região. Falando em Vitória, a Companhia Docas do Espírito Santo, também aqui representada pelo presidente Júlio Castiglione Neto, pela equipe formada pela Raquel, pela Joana e pelo Bruno, que aqui estão presentes, a Codesa está servindo como modelo para o primeiro projeto de desestatização almejado pelo governo federal. O assunto, inclusive, será tema de nosso segundo painel amanhã. Minas Gerais, de recursos abundantes, é um dos principais estados exportadores do Brasil e também uma importante rota de conexão logística e conta com a mais extensa malha rodoviária em território nacional. O Parque Industrial Mineiro é diversificado e dinâmico. Sua competitividade depende da eficiência dos demais ativos de infraestrutura do país. Esse breve passeio pela região Sudeste demonstra como o setor de logística e infraestrutura está no centro da estratégia da economia nacional. O trabalho das lideranças e autoridades aqui reunidas é essencial para a retomada econômica do Brasil. É por isso que estamos aqui reunidos, presencialmente ou de modo online. Agradeço aos mais de 600 inscritos nesse fórum até o momento, inclusive de vários locais do mundo. Estamos, afinal, muito felizes em sermos os facilitadores desses debates. Meu muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao senhor Fabrício Guimarães Julião, CEO do Fórum Brasil Export. Vamos ouvir agora o senhor Francisval Mendes, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Posso tirar? Vocês me permitem tirar? Boa noite a todos. É uma honra poder participar de evento tão importante e que é referência nacional quando os assuntos a serem discutidos são logística e a infraestrutura portuária. Termos tão necessários para o desenvolvimento de qualquer país, e com o Brasil não é diferente. Também fico feliz de poder estar presencialmente, e fiz questão disso, num dos eventos regionais do Brasil Export, e rever pessoas queridas, como o Campos, o Fabrício, o Gesualdo, em nome dos quais cumprimento a todos que aqui estão presentes e aqueles que nos assistem. A logística e a infraestrutura portuária são expressões que estão de maneira intrínseca à ANTAQ. A agência vem trabalhando nos últimos anos, diuturnamente, para incrementar a logística nacional e dotar o setor portuário com uma infraestrutura ampla e moderna, que é necessária para atender
a crescente movimentação de cargas realizadas pelos postos públicos e pelos terminais privados. A ANTAQ, com o Ministério da Infraestrutura, a Empresa de Planejamento e Logística, EPL, o Programa de Parcerias e Investimentos, PPI, vem atuando de maneira decisiva para que o programa de licitações de áreas portuárias, idealizado, por favor, e edificado pelo governo federal, seja um sucesso. Eu posso garantir, senhoras e senhores, tem sido. É a agência quem realiza as audiências públicas, quem analisa as contribuições feitas pela sociedade, quem publica os editais e quem realiza os leilões das áreas a serem licitadas. Portanto, a ANTAQ tem papel decisivo na atração de investimentos privados, na dotação de infraestrutura portuária e na melhoria da logística nacional. E isso, senhoras e senhores, contribui sobremaneira para a geração de renda e para a geração de riqueza, reduzindo o custo do Brasil. Isso tudo é feito com o maior diálogo possível com o setor regulado, seja quando temos de aprimorar um edital de licitação de área portuária, seja quando temos de elaborar alguns normativos, bem como quando temos que revisar algumas resoluções. Afinal, como tudo na vida, o setor da navegação e do setor portuário também passam por transformações. E a ANTAQ não pode, não deve e definitivamente não fica alheia a essas mudanças. O diálogo, fazemos isso por meio de consultas públicas, por meio de tomadas de subsídio e com reuniões, onde acontecem debates e onde são construídas agendas positivas. Uma agência reguladora deve, sim, ouvir atentamente o que o setor regulado tem a dizer. E a ANTAQ assim o faz. Só assim é possível regular quando se tem realmente que regular. E fiscalizar com sabedoria e responsabilidade. Isso tudo sempre defendendo a prestação do serviço adequado, a segurança jurídica, a governança e a transparência em suas decisões. Para concluir, quero deixar uma mensagem de otimismo. Obviamente, notícias boas são sempre bem-vindas. No entanto, em um cenário de crise, em virtude da pandemia da Covid-19, notícias boas são mais que bem-vindas. São necessárias para que tenhamos esperanças. Conforme o estatístico aquaviário da ANTAQ, ferramenta que pode ser consultada por todos em nosso site, o setor portuário brasileiro movimentou 286,4 milhões de toneladas no segundo trimestre de 2020, o que significou um crescimento de 7,9% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando um acréscimo de 20,9 milhões de toneladas. No primeiro semestre de 2020, o Sistema Portuário Nacional movimentou 538,8 milhões de toneladas, um acréscimo de 4,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Portanto, senhoras e senhores, mesmo na crise gerada pelo coronavírus, o setor portuário brasileiro está mostrando que tem fôlego e que quer crescer ainda mais. Que venham mais leilões, que venham mais investimentos privados. A logística nacional agradece, o Brasil agradece. A ANTAQ está mais do que preparada para dar sua parcela de contribuição no que couber, com competência e celeridade, com eficiência e eficácia. Desejo um excelente evento a todos, que possamos sair dele com mais conceitos, ideias, projetos para o benefício do setor portuário e navegação, setores tão relevantes para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado a todos.
Nossos agradecimentos ao senhor Francis Valmendes, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Vamos ouvir agora as palavras do senhor Flávio Benatti, vice-presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT. Quero iniciar cumprimentando ao Fabrício Julião, a pessoa de quem eu cumprimento todos os demais colegas aqui da mesa. Quero dizer da satisfação da CNT poder estar participando de um evento tão importante como é a Brasil Export, hoje, a Sudeste Export. Todos sabem, a CNT, ela tem sobre o guarda-chuva dela todos os modais de transporte, o rodoviário de passageiros, o rodoviário de cargas, o aquaviário, marítimo, ferroviário, aéreo e a seção de infraestrutura também. Não é? Então, nada mais importante para a CNT estar apoiando o evento Brasil Export em suas várias etapas. A Nordeste Export, a Sul Export, a Sudeste Export, a Norte Export e fechando com a Brasil Export. É um fórum de debates que, sem dúvida nenhuma, ele, durante essa pandemia, acabou demonstrando o seu nível de importância para a logística brasileira, para o transporte no Brasil como um todo. Tivemos a oportunidade de assistir boa parte dessas 100 lives. Os assuntos tratados foram assuntos extremamente relevantes, o que, durante a pandemia, acabou nos propiciando um conhecimento mais amplo de tudo aquilo que acontece no Brasil, quer seja com as questões de infraestrutura, com as questões logísticas, as peculiaridades de cada um dos segmentos de transporte e de infraestrutura no país. Eu deixo aqui, em nome do presidente Vander Costa, os nossos cumprimentos e os agradecimentos pela CNT poder estar participando desses eventos. Muito obrigado, um bom evento a todos nós. Nossos agradecimentos ao senhor Flávio Benatti, vice-presidente da Confederação Nacional do Transporte. Convido agora, para fazer uso da palavra, o senhor Jean Paulo Castro e Silva, diretor de Relações com o Mercado e Planejamento da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Mais uma vez eu cumprimento o Fabrício e a UNA por essa brilhante fechamento do Sudeste Export, essa abertura, desculpem. Como eu já comentei, é impressionante a capacidade que o Fabrício teve de adaptação nesse momento de pandemia e realizar algo que eu acho que era até maior do que foi previsto antes, né, Fabrício? E, pensando nessa capacidade de adaptação, eu vou falar aqui da capacidade de adaptação das administrações portuárias também. Se a gente tem tanta coisa boa para discutir, é porque todos nós da cadeia logística, desde a produção até o escoamento para o mercado exterior, nós também nos adaptamos a esse momento. Nós também nos transformamos no meio de uma crise. Eu já falei um pouco mais cedo, a autoridade portuária que eu represento, e aqui eu quero cumprimentar os meus colegas das demais autoridades portuárias, nós tivemos que aprender a trabalhar de um jeito novo. Eu digo, a tecnologia estava lá presente, a gente só não usava. E, ao aprendemos a usá-la no momento de crise, nós tivemos a capacidade de escoar uma produção recorde que o Brasil produziu nesse momento. Nós, num momento de crise, de pandemia, em que nessas horas que um país que é forte produtor de commodities, né, e que não teve uma queda tão relevante quanto outros países que têm uma produção industrial mais forte, teve, esse setor produtivo de commodities que teve que prover alimentos para o mundo, que teve que prover energia de combustíveis para o mundo, que teve que prover minério para o mundo, para a produção, que não parou.
Nós, do setor de logística, nós, das administrações portuárias, estivemos lá presentes e tivemos a capacidade de nos adaptar para escoar uma produção recorde com toda a dificuldade que nós tivemos. Acho que isso mostra também a nossa capacidade, a nossa resiliência, a nossa capacidade de adaptação. E acho que é uma excelente oportunidade de nós discutirmos, né, o quanto a gente pode se transformar, o quanto a gente pode se modernizar, o quanto a gente pode trazer de eficiência. E nessa linha, Angelino, discussões como os hackathons do Hacksport são super importantes, porque elas nos trazem, né, essa necessidade de nos transformarmos e de nos adaptarmos. E, nesse sentido, acho que todo o setor está de parabéns. Eu vou me dar o direito de nos elogiarmos, né, por tudo que nós conseguimos fazer, né, não só nos nossos portos, né, mas também todo o transporte. Aí eu cumprimento os associados da CNT. Né, nós fizemos a logística que o país e o mundo precisava no meio dessa crise. Então, estamos de parabéns. Né? Obrigado. Nossos agradecimentos ao senhor Jean Paulo Castro e Silva, diretor de Relações com o Mercado e Planejamento da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Da mesma forma, nós agradecemos a todas as autoridades que compõem aqui nossa mesa, nosso palco. Peço uma salva de palmas a todos. Nós vamos encerrar esta parte da solenidade, faremos um intervalo e, dentro de instantes, vamos ouvir a palestra de abertura desta noite com o senhor Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários do Ministério da Infraestrutura. Obrigado.